Ligação Direta. Informação com credibilidade. 18 horas 29 minutos, estamos de volta e é a hora da nossa entrevista do dia aqui no LD2. Entrevista do dia. Olha só, e o tema de hoje é tema de interesse público, sobretudo para a população de Juazeiro. A gente vai falar do Programa de Regularização Fundiária de Juazeiro. Um evento realizado nesta terça-feira, inclusive, marcou o início desse programa. Nesta primeira fase, estão sendo regularizados os imóveis adquiridos pela população provenientes do patrimônio de Nossa Senhora das Grotas, leia-se Diocese de Juazeiro. E a gente convidou aqui para a bancada do nosso programa os representantes da empresa contratada pela Diocese de Juazeiro para fazer esse trabalho, assim como o setor jurídico, né? Os representantes legais da Diocese de Juazeiro. Nós recebemos aqui, então, o Dr. Sebastião Leite, ele que é advogado da Diocese, e também a doutora Caroline Medeiros, também advogada da Diocese de Juazeiro, e ainda Yuri Luiz, ele que é engenheiro civil e representante da Top X, empresa contratada pela Diocese de Juazeiro. Sejam bem-vindos ao LD2, muito boa noite. Inicialmente agradecer, dar boa noite a você e sua audiência, na qual eu faço parte diariamente. Quando eu estou voltando do escritório, sou um ouvinte assíduo, e dizer da nossa alegria, de hoje estarmos colhendo os frutos de um trabalho que vem sendo desenvolvido com estudo, com muita reunião, com entendimentos, e pegar uma realidade de ocupação irregular, secular, Antes de Juazeiro se tornar uma cidade, nós já tínhamos essa realidade de ocupações irregulares, e hoje estarmos aqui podendo ter a alegria de dizer para toda a sociedade juazeirense que venha, que compareça, porque nós vamos regularizar aquela realidade de ocupações irregulares e dar segurança jurídica às pessoas que já ocupam os imóveis em nossa cidade. Então, eu já comecei dando um spoilerzinho do que a gente vai conversar, mas dizer da nossa alegria em estarmos aqui hoje. E aí quem falou agora foi o Sebastião. Eu vou pedir para vocês começarem se apresentando, para quem está acompanhando aí pelo rádio saber quem é que está falando. Eu sou a Caroline Medeiros, sou assessora jurídica da Diocese, junto com o Dr. Sebastião, Nós representamos a empresa Regulariza, que foi uma empresa contratada pela Diocese para fazer toda a parte jurídica da regularização fundiária das terras de Nossa Senhora das Grotas. Nós estamos num trabalho junto à Diocese desde 2017 e especificamente com a regularização fundiária desde 2018. E dessa forma, hoje, nós entregamos os primeiros títulos de regularização fundiária das terras de Nossa Senhora das Grotas. Quero dar boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Yuri, eu sou engenheiro civil, coordenador de novos negócios na Top X Topografia e o gestor desse trabalho. Pois é, e a gente já vai começar o nosso papo. Antes da gente trazer perguntas mais específicas, eu quero pontuar que a Prefeitura de Juazeiro, o município, também é parceiro nesse programa. Exatamente, sem o qual seria muito difícil, porque é o agente regularizador. Então, todas as informações e as coletas de dados feitas pela Top X, como topografia, todo o levantamento de vértices, de localização feitos por ela, precisa de uma avaliação e a chancela da Diocese de Juazeiro, porque todos esses imóveis estão dentro da área do patrimônio de Nossa Senhora das Grotas. Ou seja, 6 quilômetros quadrados, que vai desde ali um pouco depois da UNEB, vindo até aqui a Chácara Bougainville e até quase os pés da Serra da Batateira. Então, dentro desse perímetro, onde está localizada a maior parte do perímetro urbano da cidade de Juazeiro, são as terras do patrimônio de Nossa Senhora, e é aí que vem a importância dessa parceria, Nós estamos juntos com a Prefeitura Municipal, que não tem evitado esforços para que esse entendimento possa finalmente destravar esse processo de regularização fundiária. E aí o Sebastião já adiantou um pouco, sobre essa questão da topografia e geográfica, dessa situação fundiária de Juazeiro e do patrimônio de Nossa Senhora das Grotas, mas eu queria começar já com o Yuri. Yuri, se você puder
dizer de forma muito simples e Certo. prática para que a população de Juazeiro entenda qual é a situação, né, topográfica de Juazeiro hoje? Sim, eu entendo. O trabalho que nós fomos contratados, nós trouxemos uma equipe de topógrafos especializados lá do Mato Grosso do Sul, especialmente para fazer esse trabalho. A nossa empresa já faz projetos de pavimentação, então a gente já tem um know-how técnico bem avançado, fazemos com outras prefeituras, projetos urbanos também com outras prefeituras. Nós trouxemos esses profissionais para cá, que já têm essa qualificação. Eles fizeram um voo de aerofotogrametria, eles fazem um imageamento aéreo ortorretificado, esse é o nome técnico. Solta um drone para a população entender, de mais ou menos 1 metro de largura. Imagina um avião. Você solta, ele faz um levantamento já georreferenciado. Outros pontos que são que a gente não consegue pegar, que são pontos de sombra, a gente coloca um drone para fazer esse trabalho também. O drone ele pega as imagens no local. Nós fazemos o levantamento com GPS também. Então, a tecnologia que a gente está empregando nesse trabalho é de última geração. Diferente do que aconteceria em trabalhos mais antigos, que era feito com estação total, às vezes saía de algum ponto arbitrário, gerava alguma dificuldade, algum problema técnico. Com essa metodologia que nós estamos aplicando, acaba com esses problemas. Então, o serviço que a gente está aplicando é de última geração, de acordo com as especificações da lei, que a prefeitura exige, que a lei exige. E aí, Sebastião, existe um decreto, é o número 242/22, que regulamenta os requisitos para o enquadramento da regularização fundiária de interesse social e a regularização fundiária de interesse específico. São muitos termos, mas antes de você falar exatamente sobre o decreto, eu queria que você falasse sobre regularização fundiária. O que é? Fantástica pergunta. A regularização fundiária, ela precisa de fotografia da realidade de adensamento urbano, ou seja, as pessoas vão se aglomerando nas áreas urbanas, essas pessoas chegam na área, estão lá morando há 5, 10, 15, 20 anos, adquiriram essa compra, uma compra e venda precária, ou seja, alguém que não era dono da área vendeu, ou então simplesmente ela chegou, veio trabalhar na região e, como diversos trabalhadores, nós estamos numa região de atração populacional por causa da agricultura. Então, trabalhadores que vieram do Ceará, da Bahia, do sul e sudeste do país, chegaram aqui há 10, 15, 20 anos atrás, ou compraram a quem não era dono, ou simplesmente ocuparam a área de forma irregular. Esse tempo passou e a necessidade dessas pessoas, né, primeiro para garantir o direito de sucessão, ou seja, a herança daquele imóvel para os seus sucessores, ou então porque precisa daquele imóvel para dar como garantia no empréstimo bancário. E não existe segurança jurídica em reconhecer que a posse exercida ao longo do tempo por aquelas pessoas que chegaram, elas têm essa garantia de ter a titularidade. Então, por exemplo, as favelas, né, as comunidades, são exemplos de adensamentos urbanos e que as pessoas acabam se construindo até na laje do outro, e isso tudo não tem uma segurança jurídica do domínio dessa área, a titularidade. E aí vem a nossa regularização fundiária, que vai ter duas vertentes: a regularização específica e a regularização social. E é importante deixar claro aqui que a regularização fundiária ela não tem o objetivo de tirar nada de ninguém, mas pelo contrário, reconhecer um direito que ao longo do tempo, por causa desse adensamento, precisa ser reconhecido para que essas pessoas tenham dignidade e segurança com seus imóveis. A social, ela tem que preencher os requisitos, né? Por exemplo, de renda, do tamanho do lote, do conjunto de qualidades e qualificações que essas pessoas, que são alguns têm nesse decreto municipal, que precisam ser preenchidas. Essas pessoas que são beneficiárias, por exemplo, do Bolsa Família e atendem os demais requisitos, essas pessoas não irão pagar absolutamente nada, né? É a REURB social. Quem comprova a renda, quem comprova o tamanho e os demais requisitos contidos no decreto, essas pessoas não vão ter que pagar taxa no cartório, nem nenhuma taxa à diocese ou à Top X, né? E aí a regularização... Mas, doutor Sebastião, e
as pessoas que têm condição, né? Tem empreendimentos, comércio, grandes casas, né? Você consegue... Em Juazeiro tem uma realidade muito peculiar. Você vê na mesma rua uma casa que vai ter ali uma janela e uma porta e uma mansão. Então a gente precisava entender a realidade da ocupação urbana, do rico morando... Não existe o bairro de gente rica, mas existem bairros em que tem pessoas extremamente pobres e tem pessoas que têm muita condição. Então, essas pessoas que têm condição, os comércios, elas vão se dirigir, fazer uma regularização junto à diocese, tem a taxa que paga e vai regularizar o seu imóvel com preço bem abaixo de mercado, né? Então, se a gente for olhar, tem áreas que vai ser 10% do valor do mercado. Então, a gente está garantindo à sociedade juazeirense, você que não tem dinheiro, você que comprova que preenche os requisitos, não paga nada. Você que tem condição, vai entrar com a contribuição. E aí tem que entender que é muito mais barato e rápido do que uma ação judicial, que você sabe o dia que começa, tem que pagar as custas judiciais e não sabe quando isso termina. E é interessante que o doutor Sebastião já adiantou, inclusive, como ter acesso a essa regularização. Agora, Caroline, a gente está na primeira etapa, né, desse projeto. Quais bairros estão sendo contemplados nesse momento? Agora, na primeira etapa, é o Palmares, Padre Vicente e Alta Aliança, né? São, ao total, só bairros que estão dentro das áreas da diocese, são 29 bairros, mas várias áreas que ainda não foram urbanizadas, né? E esse procedimento vai ser dentro de 1 ano e meio, 18 meses a 24 meses. Esse foi o projeto que nós fizemos junto com a prefeitura para ser regularizado. O que vai definir quais são os bairros que entram nas próximas etapas vai ser o número de adesão dessas pessoas interessadas, dos populares, né, dessas pessoas que ocupam essas áreas na diocese. Vão existir vários casos de pessoas que já regularizaram financeiramente com a diocese e que agora precisam ir para fazer a atualização do cadastro, né, no escritório da diocese. Vão existir aqueles casos de pessoas que só ocuparam e não regularizaram. E aí, nesses casos é que nós vamos fazer a triagem, se é social, se essas pessoas não tiverem condições financeiras, ou se não é social, que é o específico, que nesse caso as pessoas vão precisar fazer o pagamento, como bem o doutor Sebastião falou, mas com valores bem abaixo do preço de mercado. Então, só para a gente entender, a gente está agora nessa primeira etapa, Alto da Aliança, Padre Vicente e Palmares. Apenas os moradores desses 3 bairros podem ter acesso? Não. Não. Todas as áreas pertencentes à diocese hoje, nossos escritórios estão preparados para receber essa população e realizarem a atualização dos seus cadastros e negociação quando for necessário. Inclusive, um dos nossos intuitos de estar divulgando é chamando a população, convocando a população a realizar esse trabalho. Por quê? Realizar essa atualização de cadastro, porque vai ser isso que vai definir as próximas etapas. Era um clamor social, né? O município de Juazeiro precisava da regularização fundiária. Essa regularização fundiária, ela traz muita segurança jurídica. Para você imaginar, hoje, a grande maioria dos imóveis da cidade, da parte urbana de Juazeiro, não possuem escritura, então não podem entrar como garantia no empréstimo, né? Então isso traz uma série de insegurança jurídica que agora pode ser sanado. A diocese está fazendo a parte dela, o município, a Prefeitura Municipal de Juazeiro, como o ente com competência para fazer isso, está fazendo a parte dela. Quem precisa fazer agora é a sociedade. A sociedade agora precisa se dirigir à diocese
e realizar a atualização desses cadastros e desses procedimentos. Yuri quer falar. Isso. Eu pedi para a população que está em casa, os ouvintes, já pegarem o papel e a caneta, que no final da minha fala eu vou passar o endereço do escritório e o telefone. Eu vou só explicar a respeito do que a TopX já fez. A gente já fez todo o levantamento topográfico com o drone. Os pontos que precisava ser feito, algum levantamento mais específico, a gente já fez também com os profissionais. Nós já fizemos o projeto urbano, que é a delimitação dos lotes. A lei da regularização veio para suprimir as leis anteriores de parcelamento urbano. Esses parcelamentos estão informais, então a gente já aplicou essa lei, já fizemos o parcelamento. Os memoriais descritivos, que são as descrições técnicas dos lotes, já foram feitos e a gente estava fazendo a coleta de documentação com a população. Devido à população não nos conhecer, não saber quem nós somos, a gente está fazendo esse trabalho de conscientização. Foi feito panfletagem no bairro, reuniões, mobilização social. Entretanto, a gente enfrenta um problema de baixa adesão. As pessoas que quiserem entregar documentação, elas podem ir até a Cúria da Diocese e lá podem entregar. Também podem entregar no nosso escritório, que fica bem próximo também. O endereço é Rua Fernandes da Cunha, número 6, na frente da Praça do Boi. Novamente, Rua Fernandes da Cunha, número 6. A gente pegou um telefone só para atender essas pessoas. Treinamos o nosso pessoal e o DDD lá é DDD 749 9939 6880. E para deixar claro para a população, tem pessoas até de outros estados que entendem desse processo. Quando manda mensagem, até pessoas de outros estados estão lá para conversar, para orientar, para esclarecer. As pessoas podem ligar ou conversar pelo WhatsApp. Muito bem, tem ouvinte na linha. Ademir, você consegue dar retorno para a gente aqui, para a gente poder ouvir a pergunta? Alô, boa noite, quem fala? Boa noite, é Dinarte. Oi, Dinarte, tudo bem? Tudo bem, eu queria entender aí o seguinte, eu comprei um imóvel na Diocese e o terreno era foreiro, né? Eu já paguei essa taxa, já regularizei. É isso que vocês estão discutindo? Ou os terrenos que já foram regularizados tem que passar por outro processo agora para poder atender as exigências aí da Diocese? Ou o terreno que já foi pago, foreiro, está legalizado já? Sebastião pode responder? Como é o nome dele? Dinarte. Dinarte, boa noite. Dinarte, fica tranquilo. Se você já quitou, tá tudo regular na Diocese, não será necessário fazer novo pagamento. Entretanto, é importante que se faça porque, veja, hoje a gente consegue regularizar quando você tem todo esse projeto, vou te chamar assim, do bairro, né? A gente tem todo um bairro. Eu não consigo fazer a regularização de um único lote. Eu preciso que todo o bairro seja mapeado, né? Com todo o georreferenciamento, para que a gente possa, através desse processo, conseguir enxergar aonde ele se localiza dentro desse contexto e, a partir daí, ser feito a confirmação dentro da prefeitura, que é o órgão regularizador. Ele vai confirmar que existe aquele lote, que aquele lote está naquela rua, e aí nós vamos emitir a CRF, que é a certidão de regularização fundiária. A partir desses dados que foi levantado e foi localizado ele dentro do contexto do bairro, aí será, a partir dessa CRF, poderá ser feito a escritura pública no cartório de registro de imóveis. Então, efetivamente, o que é que ele tem que buscar? Ir na Diocese somente para atualizar o cadastro. No caso do Dinarte. No caso do Dinarte. Todo mundo que já pagou. Olha, eu comprei um terreno na Diocese, paguei, quitei e já quitei foro, não tenho mais nada pendente. Vai lá, só atualizar, porque a sua área, o seu lote, ele será colocado dentro de um contexto de bairro, localizado, confirmado para a prefeitura irá emitir a CRF, e essa CRF poderá ser levada ao cartório de registro de imóveis para que seja lavrada a escritura. A gente precisa fazer um intervalo breve, rápido. Na volta, os ouvintes aqui mandando pergunta, eles vão responder porque eles seguem aqui com a gente no LD2.
18 horas e 53 minutos, estamos de volta e a gente segue aqui com a nossa entrevista do dia. Estamos falando, na verdade, sobre regularização fundiária. Juazeiro já está aí com a sua primeira etapa do programa de regularização fundiária. A gente recebe aqui na bancada do LD2 hoje o doutor Sebastião Leite, ele que é advogado da Diocese de Juazeiro, também a doutora Caroline Medeiros, também advogada da Diocese de Juazeiro, e Yuri Luiz, representante, ele é engenheiro civil e representa a Top X, empresa contratada pela Diocese de Juazeiro para fazer esse trabalho. E aí, vamos logo para a participação dos ouvintes, né, para a gente não deixar ninguém aí com dúvida. Tem aqui a participação de um ouvinte do bairro Piranga, que ele diz o seguinte, é o professor Miqueias. Boa noite, gostaria de tirar uma dúvida. O bairro Piranga vai entrar nesse período de regularização? Só regulariza o que for da diocese? O bairro Piranga vai entrar, inclusive hoje está entre os bairros que vai entrar na próxima etapa, porque está entre os bairros que mais teve adesão até agora na atualização dos seus cadastros e na regularização das áreas. Só que lá já existem escrituras, algumas escrituras de pessoas que a Diocese já conseguiu passar. Então, se for o caso dele, nós não podemos regularizar porque já está regularizada, né? E aí ele vai ter que regularizar com essa pessoa que comprou a Diocese com escritura, que tem a escritura lá no cartório, sendo bem redundante, né? E aí, que isso é o mínimo. Já eu estou falando sobre isso pelo teor da pergunta, sim, certo? E já a grande maioria vai entrar na regularização fundiária. Eu quero mandar um alô aí para o Pedro Neto, nosso ouvinte que está acompanhando o nosso programa em Pinhões. José Carlos Pura Fruta, no bairro Tabuleiro, também acompanhando o nosso programa. O Totota, do Parque Residencial, acompanhando o nosso programa também aí na audiência. Girlene, do Piranga 2. O pessoal também do São Geraldo, o Leandro está aí na escuta. E tem também o Haroldo Castro, de Casa Nova. E aí, antes da gente passar para o doutor Sebastião, eu já quero conversar com o Yuri, pedir que ele faça um diagnóstico para a gente, né, Yuri, do ponto de vista de topografia, de geografia, terreno, quais foram os principais problemas que vocês identificaram aqui em Juazeiro? Bom, a população, quando a gente passava para fazer coletas de documentação, de informação, eu estive em campo também com as equipes e às vezes a gente explicava, falava, só não quero ver o contrato, a gente mostrava o contrato que tinha com a diocese, não, eu quero ver mais informações, mostrava o crachá, mostrava também o carro adesivado, todas as informações da empresa, e mesmo assim a pessoa ainda ficava receosa. A gente indicava o endereço do escritório, que fica a 2 quadras da diocese, indicava o endereço da diocese, e mesmo assim a pessoa ainda tinha algum temor. Então, os funcionários da Top X vão passar para coletar essas documentações. Caso a pessoa queira, pode vir até o escritório. Se ela não quiser vir ao escritório e nem entregar no momento, a gente deixa o telefone lá para ela poder entregar. Eu quero deixar bem claro para a população uma máxima da nossa empresa. Quem entrar no nosso site vai ver. Uma máxima da nossa empresa é nada fica para trás. A gente iniciou os trabalhos nesses bairros porque já estão, digamos assim, melhores, mais mastigados. A gente quer resolver esse problema para depois partir para os próximos bairros. Então, a população tem que aderir a esse processo de regularização. E aí, você fala dessas visitas, então, a Top X, no caso, vocês estão nesses 3 bairros, certo? Isso. Vocês vão até as casas. O que é que vocês pedem para a população que está nos ouvindo, acompanhando pelas redes sociais? O que é que vocês pedem nessa visita? Nós pedimos para ela um contrato de compra e venda, alguma forma que mostre que ela fez essa negociação. O RG, CPF, o documento dos proprietários da casa, dos moradores, de quem mora dentro da casa, para a gente ter uma caracterização do núcleo familiar. A gente precisa também de uma comprovação de renda para a gente fazer uma caracterização socioeconômica das pessoas que moram naquela residência. E em casos específicos, às vezes morreu algum familiar, às vezes foi uma doação. A gente conversa caso a caso e orienta caso a caso. Alguns moradores, por ter um problema, documentação ruim, a gente orienta, ajuda, resolve o problema que for necessário para conseguir entregar o resultado final, que é o título de posse para esses moradores. E aí vocês ficam com essa documentação? Não, a gente escaneia ali no momento mesmo, e já entrega para a população, não fica com a gente, não fica nada retido.
Caroline, a gente já está encerrando a nossa entrevista e aí acho que a mensagem que fica hoje, eles vão voltar, tá, gente, para a gente conversar mais, conscientizar. É um programa, é uma novidade, as pessoas ainda estão se familiarizando com isso. A mensagem que fica, então, é que existe essa etapa que vocês estão seguindo, bairros que estão sendo feitos, mas a importância da adesão espontânea da população. Exatamente. É quando eu falo que a Prefeitura Municipal está fazendo a parte dela, a Diocese está fazendo a parte dela com muitos investimentos e para concretizar, porque aí é uma tríade, né? Tem a necessidade dessas três partes aderirem a um programa. Então, para concretizar, precisa que a população também adira ao programa, né? Faça parte do programa, atualize o seu cadastro junto à Diocese e nos busque. O que é que eu sempre falo? A população tem que ir à Diocese para ver o seu caso concreto, né? Ver qual a particularidade do caso de cada um. E lá a gente faz o estudo e regulariza da melhor forma possível. Doutor Sebastião, as equipes da Top X já estão, né, em campo, então nesses bairros dessa primeira etapa as equipes já estão atuando, mas essa adesão espontânea, o que é que as pessoas precisam levar, né, até o escritório, até a diocese, qual é o horário de funcionamento e locais? Vamos lá. Eu acho que já é o final, então primeiramente eu gostaria de agradecer, né, mandar um caloroso abraço para o nosso bispo, Dom Beto, sem o qual, com tanta determinação e vontade, a gente não teria avançado. Desbravando, né? Dom Beto está desbravando a regularização fundiária de Juazeiro. Um franciscano chegando às margens do São Francisco e fazendo a diferença. Então, gostaria de mandar um abraço para nosso procurador do município, doutor Tiago Cordeiro, a prefeita Suzana Ramos, e eu gostaria muito de agradecer a equipe do Patrimônio da Diocese de Juazeiro e toda a equipe do Regulariza. É um exército silencioso que faz as coisas acontecerem. Então, um abraço às doutoras, um abraço a todo o pessoal do Patrimônio e dizer, gente, acima de tudo, tenha vontade. Se ligue, fique atento. Você já mora lá, resolve o teu problema, pega a tua escritura, né? Você vai ficar tanto tempo, você tem 90 dias para fazer esse processo. Quem não fizer, o patrimônio volta para o nome da diocese. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas e cumpram os prazos. Leve comprovação de renda, toda a comprovação de moradia, que isso, quem não tiver contrato de compra e venda, leva a conta da SAI, leva a conta da Coelba, já é uma referência para a gente. De fato a gente chegou ao fim, nosso tempo está esgotando, mas eu vou dar 1 minuto aqui para o Yuri se despedir e fazer as suas considerações finais. 1 minuto também para a Caroline, que ela está sinalizando que ainda tem coisa para falar. Isso, perfeito. Eu quero agradecer também ao pessoal da Diocese que confiou a gente a esse trabalho. O trabalho, como ele disse, é um exército silencioso. É gente especializada em planilhas de controle, são engenheiros especializados, tem pessoal que trabalha na sala técnica, não são pessoas só daqui, são pessoas de outros estados, são pessoas que trabalham remoto. Então, assim, uma confluência de forças e de objetivos que se alinharam. É o objetivo do bispo, da prefeitura, da Top X, o interesse da população, tudo convergindo para um ponto só, que é solucionar o problema das escrituras aqui de Juazeiro. Caroline. Faço das palavras do Yuri e do Dr. Sebastião as minhas nos agradecimentos e quero finalizar dizendo que nós temos 90 dias para concluir o trabalho desses 3 bairros, né? Alto da Aliança, Padre Vicente e Palmares. Então, quero convocar essa população a aderir ao programa, a nos visitar e ver sua realidade. Então, nós precisamos fazer isso dentro de 90 dias. Não sendo feito, essas áreas voltam individualizadas para o nome da diocese. E convocar o resto da população que não está dentro desses bairros para que também venha, faça parte do programa, nos procure, porque quem sabe você faz com que o seu bairro faça parte da próxima etapa. E essa próxima etapa já vai começar daqui a 90 dias.
Obrigada, gente, pela participação. A gente agradece imensamente. Eu já deixo aqui os microfones abertos e o convite feito para que vocês voltem, porque esse é um assunto que interessa a população de Juazeiro. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. O Ligação Direta teve a apresentação de Jacira Félix e Sandro Costa, operação de áudio de Ademir Brito, imagens para o YouTube de Sandro Costa e direção de jornalismo de Flávio Ciro. Vem aí na sequência a Voz do Brasil. Boa noite e até amanhã. O resumo dos principais fatos.